Então, muito bem, gravando. Então, o pessoal que for chegando, a gente vai perguntando: Oi, Marília, boa noite, tudo bem? Eu vou perguntando para as pessoas, né? E aí a gente está gravando. Espero que ninguém se oponha, né? Mas se alguém se opuser, aí a gente para aí o momento da gravação e para dar continuidade. Bom, pessoal, boa noite para vocês, né? Sejam muito bem-vindos a mais essa aula, né, da nossa disciplina, que na verdade começou semana passada e já está acabando essa semana também, né, que é uma disciplina curtinha aí, 15 horas, e muita coisa para falar, mas quem sabe a gente consegue aí percorrer mais um pouco desse caminho hoje, de uma forma melhor aí sucedida. Hoje nós vamos falar sobre seleção de projetos públicos e governança em projetos, que são dois temas, eu acho que bastante relevantes no contexto da administração pública, né, porque os projetos, né, eles vão, por mais que a gente tenha o alinhamento deles com as questões de orçamento, de planejamento estratégico, de orçamento, que a gente conversou na semana passada, existe aí também uma concorrência, né, os projetos competem entre si. Então, a gente vai falar um pouco disso, como que a gente acaba selecionando esses projetos, né? Carla, boa noite, tudo bem? A gente está gravando a aula, tá? Para a gente disponibilizar aí para o pessoal depois. Então, é um pouco nesse sentido, né, que a gente vai conversar hoje. Como que a gente, pensando que a gente tem aí um portfólio, ou seja, nós temos vários projetos distintos, quais são os critérios que a gente pode utilizar para selecionar esses projetos? Como que a gente faz essa escolha? E depois de feita essa escolha, como que a gente presta contas desse projeto em termos de governança? Tá? Então, essa é a pegada aí da nossa aula aí de hoje. Vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar, então, a discutir um pouquinho, tá bom? Vocês só vão me posicionando aí se estão enxergando, né? Cadê? Aula 3. Vou colocar aqui. Então, alguém, só um pode só me falar aí se está visualizando, porque eu não estou vendo vocês. Estão visualizando a tela? Escutei um barulhinho, acho que é de sim, né? Sim, isso aí. Beleza, brigadão, gente. Bom, então vamos lá. Vamos começar a falar, gente, um pouco sobre, primeiro, sobre seleção de projetos públicos. Então, como que a gente escolhe os projetos na hora de tocar para frente, tá? E aí, o que eu gostaria de falar para vocês inicialmente, que esse contexto de seleção de projetos públicos está dentro do contexto de gestão de portfólio. Na semana passada, a gente conversou um pouco sobre isso, sobre o que é projeto, o que é programa e o que é portfólio, né? Então, projetos são aquelas atividades que nós temos ocorrendo com um objetivo específico, para fazer uma entrega específica durante um período determinado de tempo. Programas são quando a gente tem vários projetos, mas esses projetos eles estão relacionados entre si. E aí a gente até deu alguns exemplos naquelas videoaulas que ficaram gravadas. E os portfólios são quando a gente tem, embaixo do mesmo guarda-chuva, vários projetos e até programas, mas que não tem muita relação entre si, necessariamente. Então, um portfólio pode ter projetos que estão relacionados entre si, por exemplo, aqueles projetos programas, né, da saúde da família, que tem várias frentes de atuação, mas todas elas são relacionadas à saúde da família, como a gente pode ter projetos que são totalmente diversos. Então, se a gente for pensar assim em termos de governo federal, ou ainda na esfera estadual e municipal, quando a gente pega lá em cima, no topo, e a gente fala de programa de governo, a gente vai ver que tem, na verdade, não é programa, mas é portfólio de governo, porque tem várias ações startadas em cada área, por exemplo, de atuação, né? Então, dentro dessa ideia de gestão de portfólio, existem vários modelos para fazer gestão de portfólio. E a maior parte desses modelos surgiu a partir do entendimento que a gente tem de desenvolvimento de sistema. Para falar bem a verdade, né, quando a gente fala de gestão de projetos, boa parte aí da literatura tem origem em desenvolvimento de software. E aí isso foi migrando para outras áreas do conhecimento.
Mas esses 3 modelos que eu coloquei aqui para vocês, que é o do Archer e do PMI e do Carvalho, esse Carvalho, inclusive, é um autor brasileiro, uma autora, né, brasileira. Esses 3 modelos aqui não. Esses 3 modelos são focados em gestão de portfólio mesmo, né? Que já vem da cultura de gerenciamento de projetos, né? E não de outras áreas distintas. Mas o que eu quero dizer para vocês? Esses 3 modelos aqui, eles dão para a gente um pouco de ideia de como que a gente faz para organizar o portfólio dentro de uma organização, seja ela pública ou privada. Agora, dentre as várias etapas da gestão do portfólio, a etapa que a gente vai falar, basicamente, é essa etapa relacionada à seleção de projetos, que é importantíssima, né, dentro do escopo aí de gestão de portfólio. Por quê? Porque a gente precisa encontrar alguma maneira, né, de balancear, digamos assim, o conjunto de projetos que a gente tem para fazer rodar. Então, o administrador público, o gestor público, ele vai entender primeiro, né, se ele tem um portfólio na mão, ou seja, se ele tem projetos, programas, subprojetos que são realmente distintos entre si, com objetivos distintos, e a partir desse entendimento, ele vai, então, tentar fazer o quê? Escolher qual projeto ou quais projetos ele vai tocar para poder, digamos assim, equilibrar, né, os objetivos de um Estado, né, ou de um governo, que é promover aí o bem-estar social da sua população, né, população daquele país, daquele Estado, daquele município. Então, fazer seleção de projetos é isso, é tentar encontrar o equilíbrio entre todas aquelas alternativas que existem para ver qual melhor se encaixa dentro daquilo que a organização, no caso, a administração pública, tem como objetivo. E aí, o que a gente tem que entender? Os projetos, quando eles são propostos, eles competem entre si, principalmente quando a gente está falando de projeto que envolve recurso. Ah, professora, tem projeto que não envolve recurso? Eu estou colocando esse contexto porque, por exemplo, aqui na universidade, a gente toca vários projetos, projeto de ensino, pesquisa, extensão, inovação, empreendedorismo, só que a maior parte deles são projetos que estão usando muito recurso humano, né, a mão de obra, o professor, mas eles não têm um aporte financeiro, né, ele não tem ali o recurso financeiro para ficar rodando. Agora, e aí, assim, beleza, as pessoas vão lá, colocam seus projetos, e aí o pessoal que seleciona e aprova esses projetos tem ali o seu escopo. Agora, quando envolve recurso financeiro, é uma briga de cachorro grande. Por quê? Porque todo mundo quer ter aquele recurso para o seu projeto. Então, o que a gente vai encontrar aí? Uma diversidade muito grande de projetos, muito grande, competindo entre si, e aí esses projetos, de tão diversos que eles podem ser relacionados ou independentes, ou seja, projetos que têm alguma coisa a ver um com o outro, ou até com projetos que já estão em andamento, ou projetos que não têm nada a ver uma coisa com a outra, né? Que é o que muitas vezes acontece quando a gente tem troca de governo, né? Por aquela questão que nós comentamos até semana passada, que é você ter políticas de governo e não ter políticas de Estado, né? Então, muitas vezes tem isso, projetos que não tem nada a ver uma coisa com a outra e estão ali competindo também. Os projetos, eles diferem em termos de objetivos, então, você pode ter projetos na área da saúde, vários projetos na área da saúde, mas nem todos eles têm o mesmo objetivo, né? Você pode ter projetos que estão mais focados em saúde preventiva, projetos focados em desenvolvimento de educação para a saúde, projetos focados no desenvolvimento como era o projeto Mais Médicos, né, que a gente colocou lá na videoaula, que tinha essa pegada aí de você, ao mesmo tempo que está fazendo o atendimento da população, você cuidar da formação de médicos e você cuidar da infraestrutura de unidades básicas de saúde. Então, tem essa difusão de objetivos. E também a difusão de recursos. Tem projeto que vai usar mais ou menos recurso financeiro, mais ou menos recurso humano, e assim por diante. Então, dentre esses 3, na verdade, drivers aqui que eu coloquei, é um pouco só para a gente entender como que eles diferem entre si e como que eles podem concorrer de alguma forma, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se não tem ninguém chegando aqui na transmissão. Não tem. Fiquei um pouco na dúvida aí.
Bom, voltando aqui. Então, o que é que faz a seleção de projetos nesse contexto? Então, a gente vai avaliar um conjunto de projetos candidatos. Então, quem que é o projeto candidato? São as propostas que vão chegando na nossa mesa, né? Então, essas propostas, elas vão chegando de todos os lados, né? Então, você vai ter, dentro do executivo, propostas do próprio executivo chegando, dentro do legislativo, propostas do próprio legislativo chegando, e dentro do judiciário, propostas do próprio judiciário chegando. Só que você também tem propostas navegando de um poder para o outro, né? Então, propostas que, de repente, partem do judiciário, mas que afetam alguma coisa no legislativo ou no executivo, e por aí vai, né? Então, o gestor de projeto, né, no caso, o gestor público que avalia os projetos, tem esse desafio mesmo de comparar todos esses projetos. E ele vai tentar escolher, dentre todos aqueles projetos que são candidatos, um pacote, ou seja, um conjunto de projetos que estejam mais ou menos alinhados com os programas do governo e que, a partir daí, eles, então, receberão o aporte de recursos, né? Principalmente o recurso financeiro, que é aquele que está dito lá no orçamento, tá certo? Então, esse é o papel da seleção de projetos. Pegar tudo que todo mundo está propondo, fazer uma avaliação e escolher o pacote, o conjunto de projetos que a gente vai financiar. A gente mesmo, né? Que é a população que financia. Então, como é que a gente faz a seleção desses projetos? Eu acho que uma coisa importante a gente pensar é que, assim, todo projeto da administração pública sempre vai ficar focado no fornecimento, na prestação de um serviço público, de um bem público, um bem coletivo para a população, para a sociedade. E aí, eu acho que sempre a gente tem que se fazer a pergunta que o Peter Drucker faz, né? Qual é a coisa certa a se fazer? E aí, é uma pergunta muito importante, mas é uma pergunta difícil pra caramba da gente responder. Por quê? Porque muitas vezes você fica se perguntando o que é o certo, né? O certo para mim não é o certo para você, não é o certo para o outro. Então, existe aí uma diversidade de entendimentos sobre o que é certo, né? Mas, em termos de administração pública, o certo é atender à necessidade ou às necessidades da população. Então, se o projeto ele faz isso, ele está fazendo a coisa certa. E aí você pode falar, professora, mas tem muito projeto bom que os caras não aprovam e tal, né, que atende a necessidade da população. Ótimo, concordo que tem mesmo. Só que aí, infelizmente, a gente está falando de critérios de seleção de projeto que nem sempre são os critérios técnicos que nós deveríamos analisar, ou que o gestor público deveria analisar. Entram aí outros critérios, como, por exemplo, critério político no meio. Mas a gente vai falar disso ao longo aí da aula também. Então, assim, basicamente, o que eu tenho que fazer para selecionar um projeto? Então, primeira coisa que eu tenho que ter em mãos é a descrição desses projetos. Então, eu preciso ter, de fato, o projeto em mãos, com todos os seus, as suas atividades descritas, as suas entregas programadas, o seu cronograma, e principalmente, no nosso caso da gestão pública, duas informações, que são os impactos que o projeto vai causar e os custos que ele tem. Por que a gente bate em cima de impacto e custo? Porque a gente sabe que qualquer intervenção humana na sociedade, ela vai causar um impacto, não tem jeito, né? Se você plantar uma árvore na tua calçada, você vai causar um impacto, por menor que seja, ou negativo ou positivo, mas você vai causar um impacto ali. Então, os projetos públicos, eles têm impactos, e quanto mais complexos eles são, mais impacto eles tendem a ter também. Sim, e custo, né, porque como nós falamos, não tem como fazer projeto público se não tiver amarrado lá no PPA e se não tiver disposto na LDO e na LOA. Segunda coisa importante, a gente precisa ter a definição dos drivers de decisão, né? Então, o que é driver de decisão? Aquilo que a gente vai considerar para escolher o projeto, tá? Então, o que a gente pode pensar? Como é que eu estabeleço esses drivers de decisão? Eu posso fazer algumas perguntas, por exemplo, quem que se beneficia com esse projeto? Né? Olhar para ele e se perguntar, quem que está realmente sendo beneficiado com essa ação proposta, com essa entrega que está sendo proposta? Esse projeto, ele tem foco em custo ou foco no benefício? Ah, como assim, professora? Foco no custo ou no benefício?
Por exemplo, se a gente está falando de projetos que atendem demandas internas da administração pública, o foco é no custo, né? Na eficiência, em reduzir custo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de e-government, né, governo eletrônico, a gente está falando de um projeto, né, na verdade, de um programa que vai implementando vários projetos, cujo objetivo é você fazer a redução, é você aumentar a eficiência do poder público através da tecnologia da informação. Né? Então, você está focando aí na questão de custo, né? Agora, focar no benefício é justamente focar na prestação do serviço, né, para a população. Então, onde que está aí, qual que é o core, né, qual que é a essência do projeto? E também fazer a pergunta sobre como que esse projeto, ele está posicionado em relação à legislação. É um projeto que ele está cumprindo obrigatoriedades, regulação, ou de fato é um projeto que traz ali algum ganho que não está definido em lei? Acho que isso é fundamental, né? Essas perguntinhas são fundamentais para a gente pensar em drivers de decisão. E terceiro ponto, identificar as categorias dos projetos. Então, esse projeto, qual a natureza desse projeto, né? Ele tem origens, né, dentro da administração pública, mas para beneficiar que tipo de população, que tipo de necessidade, em que momento, qual que é o tamanho desse projeto? Então, o que ele cobre, quais são as pessoas atingidas, beneficiadas por isso? E ainda, a complexidade. Ele é composto por várias atividades, várias etapas, ou não, é um pouquinho mais simples de ser realizado. Então, esses três pontos, eles são pontos-chave para a gente parar para pensar um pouco em como que a gente escolhe os nossos projetos, né, ou os projetos da administração pública. Tá certo que você pode usar isso daqui para fazer também a escolha entre projetos de empresas, né, de organizações privadas. Mas, principalmente na administração pública, a gente enfoca esses itens que estão aqui entre parênteses, né, nos critérios que foram colocados aí. E aí, a gente vai ver que tem algumas ferramentas de avaliação de projetos. Então, a gente vai passar por algumas dessas ferramentas. Eu escolhi, olha, tem um monte, bastante mesmo, mas eu escolhi falar principalmente dessas 4 ferramentas aqui, a qualitativa, a quantitativa, a de risco global, de balanceamento, porque são ferramentas, eu acho que mais práticas, e elas fornecem um bom resultado para a gente, quando a gente está pensando em fazer avaliação de projetos, né? E aí, aqui, eu vou dar uma interrompida, para voltar aí com vocês, para a gente, para fazer uma perguntinha para vocês todos aí. Eu preciso escolher, então, um projeto para tocar, né? Eu preciso definir isso lá no meu PPA, eu preciso escolher dentre todos os projetos que chegaram aqui para mim, o que é que eu vou desempenhar, o que eu vou desenvolver. O que é que eu uso para escolher, né? Quais são os critérios de decisão que eu uso para escolher um projeto público? O que vocês acham? O que eu tenho que me basear? Né, eu já falei que projeto público tem uma finalidade, que essa finalidade é justamente você atender a demanda da população. Beleza. Mas, além de atender a demanda da população, o que eu tenho que levar em consideração na hora que eu estou escolhendo um projeto desses? Vamos pensar o seguinte, olha, vamos trazer um exemplo mais simples, talvez, para a gente entender assim, um pouco melhor, numa outra esfera, e depois a gente levar para lá. Tá rolando a Black Friday, eu tenho certeza que todo mundo aí já gastou os tubos, já estourou o limite do cartão de crédito, comprando pra caramba hoje, né? E aí eu estava vendo hoje o fundador do site Reclame Aqui, que é aquele site que recebe, né, as reclamações do pessoal aí sobre o que está acontecendo, propaganda enganosa, prazos, preços, enfim. E aí ele estava dizendo que apesar de a gente falar isso todo ano, ainda tem muita empresa que, infelizmente, não cumpre aí os critérios que são considerados válidos para se ter uma Black Friday. Então, sabe aquela história de você estar pegando metade do dobro? Mais ou menos assim?
Então, ele estava falando sobre isso, né, que tem muitas empresas que ainda pensam, né, que o consumidor, ele não faz pesquisa, que ele vai, e assim, ele recebe a oferta, e ele já vai e faz a aquisição do bem. Mas que, pelo contrário do que muitas empresas pensam, o consumidor hoje, ele adquiriu um comportamento de pesquisa muito grande, né? E aí, o que as pessoas usam para escolher o produto que elas estão comprando ali na Black Friday, né? O Maír falou, ele citou um critério que as pessoas procuram demais. Eu, particularmente, procuro muito quando vou fazer uma compra, que é prazo de entrega. Ele estava dizendo que tem muita empresa que estava oferecendo prazo de entrega assim, retira em 3 horas, entrega em 4 horas, imagina só. E aí o indivíduo vê um negócio desse e fala, caramba, entrega em 4 horas, vou comprar, né? Vou lá, compro uma geladeira, ficaram me entregar em 4 horas, alguma coisa assim. Então, olha só, as pessoas estão usando aí, nesse caso, elas estão usando um critério de decisão que vai pelo prazo de entrega, né? Então, prazo de entrega é uma coisa importante para você escolher, né, em qual loja você vai adquirir o produto. O que mais que as pessoas consideram na hora de comprar aí na Black Friday? O que vocês consideraram na hora de estourar o limite do cartão de crédito de vocês na Black Friday hoje? Considerei que já está estourado. Não comprei nada. Ah, Rodolfo, capaz, hein? Capaz. Você não vai considerar, de repente, forma de pagamento? Você não vai considerar se dá para pagar aquilo, sei lá, em 10 vezes, com juros ou sem juros? Não, isso com certeza, né? Isso! Fazendo um planejamento para financiar um carro. E aí tinha vários modelos, estava vendo essa semana, né? Dentro da linha de financiamento e tal. Tive que calcular os juros e tudo mais, né? E aí, isso foi o que eu levei em consideração, foi o valor do produto, o meu poder de pagamento. E aí, as outras despesas que decorrem do carro, né? Que não é só você pagar o carro, tem combustível, IPVA, enfim, seguro. Então, Seguro? então eu analisei tudo isso para tomar uma decisão. É isso aí. Mais ou menos isso. É isso aí, tá certíssimo, hein? Tem que fazer mesmo essa análise. Eu tive que planejar tudo no Excel, porque eu tive que convencer minha esposa também. Aí, mas deu certo. Vocês estão vendo, gente, como as boas práticas elas servem até para a administração da casa da gente, né? E eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que você tem que mesmo planilhar, você tem que botar ali, fazer a conta, botar no lápis. Ai, falei demais, gente. Não era para ter falado isso agora, eu ia falar isso só depois, mas tudo bem. Era que é para a gente falar do outro modelo, né? Mas vamos pensar o seguinte: no projeto público acontece da mesma forma. Você também vai usar drivers de decisão para ele, né? Então, o que o gestor público pensa na hora que ele vai escolher um projeto? O que ele vai levar em consideração? Ô, professora, tem umas respostas surgindo aí no chat também. Não sei se a senhora... Tem? Ai, esqueci, Lucas. Ainda bem que você falou. Nossa, olha que doida. Deixa eu ver aqui. Vou até deixar o chat aberto já, porque depois eu esqueço. A Marília está falando aqui o impacto na sociedade. O Lucas está falando legalidade, dentro daquilo que a gente comentou, né? De obrigação, regulação também, né? Black Fraud, Diego falando Black Fraud aqui. Escolher de acordo com as prioridades e necessidades, a Bruna está falando. Prioridades e necessidades aí da população, né, Bruna? O que eu estou entendendo, né? Que você está colocando aqui para a gente. O Diego falando preço, qualidade e necessidade. O Gabriel falando plano de desenvolvimento do governo, né? Os programas de governo. Isso aí, muito bom. Então, vamos ver, vamos pegar essas respostas de vocês e ver se a gente consegue encaixar num modelinho, tá bom? Então, vamos lá, compartilhar a tela novamente. Então, olha só, a primeira situação, a primeira ferramenta que a gente tem para fazer seleção de projetos públicos é uma avaliação qualitativa.
Então, vamos colocar aqui, eu coloquei aqui um exemplo para a gente, ilustrativo mesmo, para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Vamos imaginar que eu tenha um projeto que vise a construção de uma usina de reciclagem aqui da UAN, tá? E aí, como que eu faria a avaliação qualitativa desse projeto? A gente tem um exemplo aqui, né, na verdade, de um quadro que ilustra isso, e aí nós temos nessa primeira coluna os critérios de decisão, tá? Então, o que eu estou colocando aqui como critérios de decisão? A relevância social, os benefícios para o meio ambiente, melhor qualidade de vida para a população, a complexidade do projeto. Eu coloquei só 4 critérios de decisão. Poderia ter colocado 30, 40, 90, né? E, inclusive, abordando essas questões que vocês colocaram, tá? E aí, o que vai acontecer? Para cada um desses critérios que eu estou relacionando, eu posso usar uma escala para fazer a avaliação desse critério. Então, nesse caso, eu estou usando uma escala que vai de 1 até 5, onde 1 é muito baixo e o 5 é muito alto, e eu vou me perguntar, para cada um desses critérios de decisão, qual é a nota, digamos assim, a pontuação que eu vou dar para esse projeto em relação a esse critério de decisão. Então, aqui eu sempre vou me perguntar, qual é a relevância social da construção de uma usina de reciclagem aqui da UAN? Eu coloquei aqui nota 3, né? Que significa, é média, a relevância social é média. Quais são os benefícios para o meio ambiente com a construção de uma usina de reciclagem aqui da UAN? É muito alto, número 5. Qual é a qualidade de vida, qual que é a melhoria na qualidade de vida da população com a construção de uma usina de reciclagem aqui da UAN? É médio também, número 3. E qual que é a complexidade do projeto? Não é muito difícil de fazer, né? Vamos supor. E aí eu coloquei como baixo, número 2. Feita essa pontuação, o que a gente pode usar aí, né? Opa, peraí. Gente, tô vendo aqui que sumiu meu gráfico, hein? Olha, que feio. Vou ter que procurar ele depois, lá. Mas feita essa quantificação aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode jogar essa quantificação num gráfico de radar e a gente obter aí, então, a avaliação do projeto. Eu vou pegar o gráfico, daqui a pouco, a hora que eu fizer o intervalinho da apresentação, eu vou pegar o gráfico e vou colocar aqui para mostrar para vocês. Mas o que a gente está fazendo aqui é um processo qualitativo, ou seja, eu estou perguntando para as pessoas o que elas acham sobre os critérios de decisão, a percepção delas. E aí, quem que faz essa pontuação? No caso nosso, da administração pública, não é um único gestor que vai fazer isso, mas é um comitê de gestores que vai fazer isso. Então, um comitê de pessoas que vai parar para olhar e pensar em cada um desses critérios de decisão e vai tomar, então, vai colocar aqui a tua pontuação. Então, essa é uma forma de fazer a avaliação e a seleção de projetos. Naturalmente, cada o projeto que tiver uma maior pontuação é o projeto que será selecionado, tá? E aí, vamos pegar o mesmo exemplo para agora fazer uma avaliação quantitativa, tá? Então, pensando aí na construção de uma usina de reciclagem em Aquidauana, o que eu vou ter que fazer numa avaliação quantitativa? Eu vou ter que ter os critérios de decisão da mesma forma, só que no lugar de colocar percepções das pessoas, eu vou colocar número mesmo, tá? Então, nesse caso, o que a gente está usando aqui de critérios de decisão? Volume de recursos públicos empregados, quantidade de servidores envolvidos, número de pessoas atendidas e volume de recursos aportados pela iniciativa privada, né? Privada, tá? E aí, o que eu tenho aqui desse lado? Eu tenho, então, o valor, né, o montante de recursos públicos que serão empregados e a unidade desse recurso. Então, 5 milhões e a unidade de reais, 35 servidores, 5 mil pessoas atendidas, né, usuários atendidos, 10 milhões de reais aportados pela iniciativa privada. E aí você pode me perguntar, mas e aí qual dos dois que eu faço? Considerando que a gente tem o PPA, a LOA, a LDO,
o que está sendo requisitado, o que vai ser apontado lá, são valores. Então, nesse sentido, a avaliação quantitativa, ela fica até mais alinhada e serve de insumo para você preencher o que o que precisa ser preenchido nessas outras instâncias de decisão. Mas nem por isso eu acredito que você deva deixar de fazer a avaliação qualitativa, porque ela também é importante, né? A gente sabe que os números, né, nós somos, inclusive, enquanto gestores públicos, cobrados pelos números, mas, além dos números, tem muitas outras percepções que são importantes. Uma outra situação aí de avaliação é o que a gente chama de risco global do projeto, tá? Que é uma avaliação que a gente faz sobre risco, que é um dos principais, na minha opinião, já falei isso para vocês, que é um dos principais drivers de decisão, um dos principais problemas que a gente tem no gerenciamento de projeto, até por ter aquela questão do risco e da incerteza. Então, o que a gente pode pensar, né? Quando a gente tem o projeto público, ele está sujeito a alguns tipos de risco, tá? Então, quais são esses riscos? Então, o risco técnico, o que significa isso? É o nível de inovação daquele projeto, o quão inovador é aquele projeto que está se colocando, tá? Se é um projeto com uma inovação mais incremental, ou seja, um negocinho que muda pouca coisa ali, de leve, ou é uma inovação radical mais disruptiva, que já chega quebrando tudo e as mudanças, elas são facilmente notadas, porque elas, inclusive, são substanciais. A reputação do órgão público, né, precisa ter essa preocupação, porque não é por uma questão política ou eleitoreira, mas por conta da natureza do serviço público e da necessidade que nós temos de prestar contas para as pessoas, para a sociedade. Então, é complicado você ter um órgão da administração pública que é visto como um órgão que não tem transparência, né? Aí a gente tem aqui o risco da disponibilidade de recursos públicos, né, e aí tem uma relação direta com o tamanho de equipe, tá, o número de pessoas que a gente consegue envolver no projeto. O risco orçamentário, que é o risco da disponibilização do recurso, porque uma coisa é você ter o recurso lá definido no PPA, né, outra coisa é você ter o dinheiro chegar, né, no órgão público para você poder fazer o pagamento dos empenhos, né? Então, tem uma diferença disso, tem um delay, digamos assim, nesse timing, né? As restrições, né, e aí a gente vai ter assim como nos projetos privados, a gente vai ter restrições de escopo, de custo, de prazo, de qualidade, que tem diretamente a ver com a questão de governança, no nosso caso, da gestão pública, e a dependência externa, que é a dependência das partes interessadas, que no caso do gestor público, né, a gente já falou isso também, é muito importante porque as partes interessadas são de origem muito variada, né, e muitas vezes de interesse conflitante. Então, o que a gente pode fazer aqui? Usar o mesmo conceito de escala para fazer a avaliação do risco, tá? Então, a gente pode avaliar os riscos de 1 a 5 também, sendo que 1 é muito baixo, 5 é muito alto, a mesma escala, e aí a gente pode aplicar isso no exemplo aqui da usina de reciclagem de Aquidauana. Então, como que eu faria nesse caso? Eu colocaria aqui na primeira coluna os riscos, né? E aí, na segunda coluna, eu vou fazer uma avaliação qualitativa desses riscos, usando essa pontuação de 1 a 5, tá? Com cada risco e cada pontuação, a gente consegue identificar, então, qual é o nível de risco global do projeto, projetando esses valores aqui nesse gráfico, né, no gráfico de radar. Então, vocês estão vendo que tem o gráfico aqui no fundo, né, aqui são os tipos de risco que a gente tem, o técnico, dependência externa, restrições, orçamentário, disponibilidade de recursos humanos e reputação, tá? Aqui tem a escala, né, eu deixei do jeito que estava aqui mesmo, porque ele estava variando de meio a cada meio, né? Mas você poderia colocar, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 0 não, né? Mas 1, 2, 3, 4, 5.
E aí, essa figura azul que tem aqui, representa o risco global do projeto. Então, quanto maior for essa figura, maior é o risco do projeto. E aí você pode pensar o seguinte, bom, se o risco do projeto é muito grande, então deixa quieto, não vale a pena investir, tá? Então, quanto maiores forem as pontuações aqui, maior vai ser a área do gráfico ocupada, maior vai ser o risco global do projeto. E aí, é uma decisão aí de avaliação do gestor público se ele vai comprar a briga ou não. Tá? E aí, a gente tem uma quarta ferramenta aí, que é a matriz de balanceamento. Tá? A matriz de balanceamento, ela vai... Como que a gente vai chegar até ela? Você vai selecionar variáveis pelas quais o seu projeto vai ser avaliado, tá? Então, você pode fazer esse balanceamento usando as variáveis que você quiser. Nesse caso, eu estou usando duas variáveis que são risco do projeto e benefício social. Então, em outras palavras, estou dizendo assim, quanto que esse projeto pode dar problema e qual é o benefício que ele pode gerar. Eu estou medindo problemas que ele pode dar versus benefícios que ele pode gerar. E aí, a partir dessas duas variáveis, novamente eu faço a análise qualitativa, então eu vou usar uma escalinha para fazer essa pontuação, e eu vou fazer essa análise para vários projetos, é aquilo que a gente estava falando. Tem vários projetos concorrendo, né, que são propostos, e aí eu vou fazer a avaliação dessas duas variáveis para cada um desses projetos. Então, no projeto 1, qual que é o risco do projeto 1? É 3. Qual que é o benefício social do projeto 1? 5. E o projeto 2, qual que é o risco? 1. Qual que é o benefício social? 4. Por aí vai, né? Faço essa avaliação para cada um deles. Com essa avaliação, eu consigo gerar esse gráfico aqui no Excel, que é um gráfico de dispersão, né? Então, ele vai mostrar para mim, de acordo com o risco do projeto e com o benefício social do projeto, onde cada um desses projetos está posicionado. Então, aqui a gente tem, né, o projeto 1, projeto 2, projeto, 3, o 4, 5, 6, de acordo com aquilo que foi colocado na avaliação, tá? E aí, onde que ganha a graça do negócio, né? Aqui. Se você for pegar as variáveis que foram utilizadas, né, que é risco do projeto no eixo X e benefício social do projeto no eixo Y, a gente pode dividir isso em 4 quadrantes e identificar que estes projetos que foram classificados de acordo com a avaliação, né, das variáveis, eles vão estar dispostos em cada um desses quadrantes. E alguns casos, como esse aqui do projeto 1, projeto 3, e esse aqui acho que é o projeto 6, né? Não estou enxergando aqui, está por baixo, mas projeto 6. Então, aqui, inclusive, transitando entre um quadrante e outro. E aí, a gente pode denominar esses quadrantes. Esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui é de um autor de gerenciamento de projetos, que é o Rabechini, né? Então, ele fala assim, que o pessoal que está aqui nesse quadrante, os projetos que estão aqui nesse quadrante, são os projetos Ostra. O projeto que está aqui nesse outro quadrante, projetos Elefantes Brancos. Aqui nesse outro quadrante, projetos Pão com Manteiga. E aqui nesse outro, projetos Pérola. E como que a gente lê isso daí, né? Que os projetos Ostra, que são esses que estão aqui nesse quadrante, são projetos que têm um alto risco, mas que têm um alto benefício social. Os projetos Elefantes Brancos são projetos que têm um alto risco, mas com baixo benefício social. Os projetos Pão com Manteiga são aqueles projetos que têm um baixo risco, mas também têm um baixo impacto social. E os projetos Pérola, que são os projetos que têm um baixo risco e um alto benefício social. Então,
aí já dá para entender um pouco o nome pérola, né? Que quer dizer, eu acho que é o desejável aí sempre, né? Que você tenha um baixíssimo risco e que o benefício sobre esse projeto ele seja alto, né? Então, essas 4 ferramentas, eu acredito que são ferramentas bastante úteis para a gente parar para pensar um pouco em como que os projetos eles são selecionados. Então, só para a gente dar uma recuperada aqui, né? Avaliação qualitativa nos projetos, né? Então, a gente tem um critério de decisão, e para cada critério de decisão a gente faz uma pontuação de acordo com uma escala. A avaliação quantitativa, que vai chamar para a gente os valores, né? Então, os critérios de decisão, os drivers de decisão, as variáveis de decisão, elas são variáveis quantitativas. Não importa a escala, né? Se escala ordinal, enfim, pode ser qualquer uma delas, mas é uma escala quantitativa. O risco global do projeto, que avalia, de fato, de acordo com a tipicidade dos riscos que nós temos. Quanto maior a área ocupada, maior é o risco do projeto, maior a tendência, portanto, de ser rejeitado. E a matriz de balanceamento, que consegue avaliar aí duas variáveis, o posicionamento dos projetos, para decidir aquele também no qual a gente vai fazer o investimento, tá? Então, vou agora aqui parar um pouquinho a exposição para a gente ver aqui. Olha só o pessoal colocando aqui, né? Rogério, ainda existe o MS Project? O pessoal está usando? Existe o Rogério, mas agora o pessoal não chama mais MS Project, né? Chama Project só. Mas é aquilo, né? Uma ferramenta estupenda, maravilhosa, só que com o problema do custo, né? Então, muitas vezes não se utiliza, ou você vai utilizando as soluções genéricas do Project para fazer isso daí, tá? Mas existe sim, o pessoal usa mesmo. A Helena falando aqui, né, muito legal essa matriz, isso. Legal, bacana que você gostou, Helena, porque, assim, são ferramentas muito fáceis e práticas para a gente poder usar, né? E aí eu queria... tá sem câmera, Helena? Não, tem problema, tem problema. O que você quiser colocando, vai colocando aqui no chat, ou se tiver com o microfone e quiser falar, pode falar também. Mas eu queria perguntar para vocês aí, o que vocês acharam desses modelos? Da avaliação qualitativa, quantitativa, do risco global e da matriz de balanceamento. Vocês viram utilidade nessas ferramentas? Aquela velha história, viu, gente? Um de cada vez, tá? Que senão não vou nem conseguir ouvir vocês. Rogério, que muita utilidade, tira boa parte do subjetivo. É isso. Só que assim, ó, sobre esse comentário, Rogério, que você está fazendo, quando a gente fala de avaliação qualitativa, balanceamento e risco global, a gente tem aí o qualitativo falando, né? Então, é a percepção das pessoas. Então, eu acho que tira um pouco do subjetivismo, sem dúvida, porque a gente vai dando critério, né? Só que a avaliação, ela tem essa coisa da percepção. Por isso que é interessante a gente sempre ter ali a avaliação feita por um grupo de pessoas, né? Sempre assim, mais gente olhando, porque aí sim você consegue, eu acho que, diminuir um pouco mais essa coisa do subjetivismo aí que você colocou, né? Mas assim, gente, olha só, não tem melhor ou pior, né? Se você for falar, porque tem ali a quantitativa, que você bate em cima do número. Legal, bacana, mas a quantitativa, ela também está só em cima do número, né? Outras questões que são importantes, que a gente sabe que são importantes na hora que a gente vai escolher o projeto, que são qualitativas, elas acabam não passando ali, né? É uma avaliação muito completa, o Gabriel está falando aqui, né?
Ainda mais assim, se der para usar todas, né? Eu acho que fica mais completa ainda, né? Gabriel, eu achei muito legal. Rogério, as decisões ficam menos emocionais e mais racionais. A tentativa é sempre essa, né? A tentativa é sempre essa. Porque a gente vai ali dentro da ideia, né, de que a racionalidade humana é limitada e tudo mais, a gente precisa entender também um pouco como que se forma esse processo decisório na cabeça do gestor público. Tem uma discussão aí teórica sobre isso, gente, que é assim, tem vários modelos de processo decisório, mas tem um deles que fala que, por exemplo, o decisor, ele vai escolhendo, fazendo as escolhas dele, muito de acordo com o seu cognitivo. Então, ele vai chamando as experiências anteriores que ele teve, ele vai chamando os conhecimentos que ele teve, né, toda aquela história que vem ali carregada para você chegar ali e tomar a decisão. E eu acho que é importante fazer isso também, né? É a história do feeling, do know-how, enfim. Só que pode acontecer isso que o Rogério está falando mesmo. Aí o cara, de repente, tende para escolher um projeto que não necessariamente seja um projeto bom para a finalidade da administração pública, mas porque vai atender alguma outra demanda, né? Muitas vezes é uma demanda até particular, né? E que não tem aí o objetivo da coletividade, né? Então, dá um pouco mais aí de aparato, né? Torna a coisa um pouco mais racional mesmo, né? A Helene e o Lucas aqui falando, ferramentas muito úteis, ótimas ferramentas para embasar e validar a decisão sobre o projeto. Não tem, Gabriel, não tem. Esse negócio de sempre... É aquela história, né, quando o pessoal que trabalha com método quantitativo, né, a gente sempre fala assim, se o cara vira para você e fala, ó, o negócio é 100%, desconfia, não existe 100%. Né, probabilidade 100% não existe, garantia 100% não existe. Olha, se você fizer a aplicação de um modelo quantitativo, né, qualitativo, então, não tem nem como a gente fazer isso. Mas se você usar um modelo quantitativo para análise, e você chegar, o cara dizer, meu modelo deu 100%, tá errado. Isso não existe. Não existe. O Michael Porter, vocês já ouviram falar do Michael Porter? Né? É um autor aí de estratégia empresarial. O Michael Porter, ele, lá em 1980 e pouco, né, ele falava muito assim que, não na gestão pública, né, mas o gestor nas empresas, ele vai lá e planeja, faz estratégia, faz as análises e tudo mais, só que ele tem um componente que é desconhecido, que na verdade é a incerteza. Mas ele dizia assim que o gestor público, o gestor público não, que o administrador, ele tinha que, além do planejamento estratégico, ter sorte. E o que é a sorte? Na linguagem estatística, sorte significa probabilidade, né? Então, a gente está falando aí de incerteza. Então, sempre, por mais que você planeje, as incertezas sempre estarão presentes. Então, não existe esse negócio de 100%. Ilusão, né? Enquanto você fala do qualitativo, você aprofunda ainda mais essa visão. Se for para escolher um para usar, qual vocês escolheriam? Avaliação quali, avaliação quanti, risco global ou balanceamento? Só pode escolher um. Marília quali. Gabriel. Já ia falar todos. A Bruna vai no risco global. Gabriel, balanceamento. Marília, o teu quali é aquele primeiro, né, que a gente falou, né? A variação quali, que tem vários critérios de decisão e a gente vai colocando ali, né? É isso? Tá. O Eduardo falando aqui do balanceamento, né? Tá. É que assim, o legal do risco global e do balanceamento é que você tem aí um elemento gráfico para analisar, né? E isso muitas vezes ajuda aí até a explanação e mesmo aí a justificativa para você colocar aí para as pessoas sobre a escolha ou não de algum projeto, né?
Agora, eu achei curioso que até agora ninguém falou das ferramentas quant, né, da análise quantitativa. Ah, só porque eu falei, o Lucas colocou aqui, ó. Para nossa realidade política atual, a quantitativa seria mais aceita. Aí, ó, deixa eu dar uma provocada aí para ver se ele... já peguei aí, peguei a visão aí, Lucas. Então, eu vou pegar a tua colocação e vou refletir para a sala agora com uma outra questão, né? Se a gente for pensar aí na questão de governança corporativa, em que a gente tem que cuidar... Bom, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas que a gente tem que cuidar de vários aspectos, né, gente? Talvez o modelo quantitativo ele dê mais informação para a governança corporativa. Vocês acham que sim ou não? Porque dentro da ideia de governança, né, a gente precisa estar ali com a transparência em dia. Então, a gente precisa demonstrar o que significa a transparência nesse contexto, né? A questão de você estar ali mostrando como que o teu orçamento está acontecendo, que é o grande orientador no caso dos projetos públicos, né? Então, a quantitativa, ela vai te dar argumento e vai te dar menos, digamos assim, menos refutações do que as avaliações que não são dessa forma. E aí, eu vou dizer para vocês, não é um negócio da administração pública, tá? É no geral, gestão geral. É uma coisa incrível. Você põe um número na frente das pessoas, a mágica parece que acontece. Mesmo se o número não estiver correto. Tá? Mesmo se o número não estiver correto. Então, é incrível como... Hoje eu estava participando de um seminário na USP, e aí eu estava apresentando um trabalho quantitativo, né, de regressão múltipla e tal, estava avaliando as patentes verdes, né, aqui no Brasil, se elas eram incrementais ou se elas eram radicais. E aí era o único trabalho quantitativo. Aí o pessoal falou, uma menina que estava na apresentação falou assim: puxa vida, né, olha, eu não trabalho com métodos quantitativos, mas eu sei que são aqueles trabalhos que justamente são os que entram nas publicações, o pessoal tem uma preferência e tal, por quê? Porque tem o número, olha só, né, tem o número. E é como eu falei para vocês, apesar de trabalhar com métodos quantitativos, eu não acredito que os números, eles mostram tudo que tem para ser mostrado. Mas é difícil, né? A gente vai para avaliações qualitativas, a gente vai ter que justificar um pouco mais aquilo que a gente está colocando. Inclusive, eu vou dar um exemplo para vocês hoje, quando a gente vai falar de governança, tá? Então, fica aí uma reflexão, né? Porque o qualitativo, ele é mais profundo. Mais profundo. O quantitativo, ele é mais superficial. Mas até que ponto que eles vão atingir o objetivo da administração pública, aí é uma coisa que cabe para a nossa avaliação, tá? E aí, dito isso, eu vou compartilhar a tela com vocês de novo. Aqui o Rodolfo falando, tem que ser qualificado. Então, você quer saber de uma coisa? Olha, eu concordo com isso, tá? Eu acho que tem que ser qualiquante mesmo. Tem um livro aí de metodologia de pesquisa do Creswell, que a gente sempre indica para os alunos lerem. Eu até vou indicar para vocês lerem quando vocês forem fazer aí o trabalho de vocês, né? Que ele fala justamente disso. Você tem pesquisa quali, pesquisa quanti e pesquisa mista, que é isso que o Rodolfo falou, quali e quanti. Você tem as duas abordagens. É óbvio que dá muito mais trabalho, mas, né, eu acho que os benefícios que você tem, eles são maiores também. Dá trabalho mesmo, né? Mas eu acho que vale a pena aí uma abordagem nesse sentido. Para analisar é difícil. Então, é aquilo que o Rogério falou também, porque o qualitativo, ele tem muita influência de quem está analisando, né, Rodolfo? Tem muita influência de quem está analisando. Então, e não tem como você separar muitas vezes isso, né? Então, quanto mais critério você vai colocando ali, talvez, como o Rogério falou, vai diminuindo o subjetivismo do negócio, mas tem que também lidar com essas questões. E aí, eu vou aproveitar o embalo do negócio, da discussão, e vou compartilhar a tela com vocês de novo, agora para mostrar
um pouco dessa discussão de governança, que tem a ver total com isso que a gente está falando agora de seleção de projetos. Porque não pensem, né, não pensemos nós que ao escolher um projeto na administração pública, a gente não vai ter que justificar por quê, né? Principalmente se a gente escolhe o projeto, ele começa a ser desempenhado e ele não entrega aquilo que ele prometeu. Aí, né, lascou-se. Então, ao selecionar um projeto, é muito importante que a gente pense como que a gente vai demonstrar o andamento desse projeto, como que a gente vai demonstrar as entregas que estão sendo feitas com esse projeto. E aí é onde entra o papel da governança, né? Então, aqui eu trago um autor, né, a definição de governança pública, de um autor que até o Lucas conhece, né, Lucas? O Matias Pereira, de 2008. Que define governança em projetos públicos, ou governança pública, na verdade, como uma forma com que os recursos econômicos e sociais de um país são gerenciados com vistas a promover o desenvolvimento. Então, nessa visão, né, do Matias Pereira, fazer governança é fazer com que o recurso seja aplicado para o bem da sociedade. É isso, né? Só que aí sempre tem um porém, né? Quando a gente vai olhar um pouco essa coisa de governança, a gente vai entender que ela tem origens diferentes, né? Então, por exemplo, a governança que a gente usa nas empresas privadas, ela tem ela nasce da teoria da agência, a relação agente principal, né? Ela nasce disso. Mas a governança pública, que é aquela que a gente utiliza nos projetos públicos, ela já nasce de um outro conjunto de teorias, que é a teoria da governança mesmo. E aí, o que eu coloco aqui para vocês, né? Essa comparação aqui que é feita, esse quadro comparativo que é feito, é de um documento da Associação Internacional de Auditores Internos, que é a IIA, né? IIA. E aí a gente tem aqui um pouco de diferença, né, das características do setor público e privado. Então, como está em inglês, assim, só para a gente ter uma ideia, né, os propósitos de cada tipo de organização, como que é a origem, né, dessas organizações, as estruturas de governança, como que acontece o processo de finanças, né, as regras que são utilizadas para a atividade operacional, a questão da responsabilização, que é accountability, né, a comunicação e os processos de controle, né, os sistemas de controle. E aí a gente vai ver o seguinte, né, quando você compara o público com o privado, rapaz, o negócio fica, né, a gente consegue ver como que é diferente uma coisa da outra, né. Então, enquanto o setor público, ele está servindo interesses públicos, o setor privado está preocupado em maximizar valor para o shareholder, ou seja, para o acionista. Enquanto o setor público, ele é totalmente baseado na lei, o setor privado, ele é baseado nas regras de incorporação, ou seja, no que tem ali, né, de normativo dentro da empresa, né. No setor público, você tem muita a visão da questão do board, governing board. O que é isso aqui? É o conselho de governança. Então, é a coisa da decisão colegiada, sempre presente no órgão público, né? A questão das auditorias e também esse senior official, o gestor mesmo público responsável por um determinado conjunto de investimentos, que aí vai mudar muito de acordo com as esferas, né? Você vai ter o presidente da república, o governador de estado, você vai ter o prefeito, né? E aí, no setor privado, você vai ter o shareholder, que é o acionista, o board of directors, que é o conselho de administração, e também o corpo de auditoria, né? Aqui o corpo de auditoria acaba acontecendo quase da mesma forma, né? Mas os outros são diferentes. Então, aqui, o financiamento do setor público, basicamente em tributos, financiamento do setor privado, vai aí através das rendas obtidas do faturamento, até as questões também de financiamento, né, de sociedade, de capitalização das empresas. As regras do setor público formalmente estabelecidas através de lei, as regras do setor privado, que são
também tem aí algum aspecto formal, mas também convive com o informal e são mais flexíveis. A responsabilização do setor público, que acontece muito por essa relação, né, dos mecanismos aí de controle, que principalmente são exercidos pelo Poder Legislativo. No setor privado, esses mecanismos de controle são feitos pelos reguladores, que por sua vez são da administração pública, e também pelos shareholders, os acionistas, e pelos stakeholders, as outras partes interessadas. A comunicação do setor público, que iminentemente tem que ser aberta e pública, e a comunicação do setor privado, que ela é pública, entre aspas, dentro, né, daquele corpo de partes interessadas que são importantes para o setor privado. E os sistemas de controle, que na administração pública são extremamente rígidos, e no setor privado que são flexíveis. Então, olha só, por essas características organizacionais, a gente já consegue enxergar que fazer governança no setor público é muito mais complexo do que você fazer governança no setor privado, né? E aí vamos entender melhor um pouco ainda sobre essas diferenças, né? No setor privado, o que vai acontecer? Quais são as regras que vão orientar a governança no setor privado? Tem aí, né, a ESG, que vocês já devem ter ouvido falar, né, que é Environmental, Social and Governance, que são princípios, eles existem desde 2009, salvo engano, né, mas que são princípios que orientam toda a prática das empresas voltada justamente para questões ambientais, sociais e de governança. Essa prática, né, da ESG, ela é uma prática que é utilizada preponderantemente para investimento. Então, quando você está buscando, a empresa está buscando o investimento privado, né, de outras partes interessadas, as partes interessadas vão recorrer justamente a esse tipo de dispositivo. E aí, aqui no Brasil, a gente tem um dispositivo específico que orienta a governança, né, que é o ISE, né, que é o Índice de Sustentabilidade Ambiental, que é um índice que existe desde 2013, 2012, antigamente conhecida Bolsa de Valores, mas que hoje é chamada de B3, tá? Então, para que tem tudo isso aqui no setor privado? Porque quando a gente olha para a informação, a gente olha para o dado do Global Sustainable Investment Institute, que é o GSI, né? Esse GSI aqui, o que você tem? 36% dos ativos financeiros globais hoje, eles estão alocados em empresas que atendem, no nosso caso brasileiro, o ISE, ou no caso do mundo, né, todo o resto do mundo, atendem o ESG. Olha só, né? Então, empresas que a gente está falando, cara, a gente está falando aqui de mais de 1/3 dos ativos financeiros globais que estão sendo direcionados para empresas que têm práticas de governança. Olha só. Agora, no setor público, aí o negócio pega diferente, né? Porque no setor público, a gente não vai olhar para esse tipo de regra, a gente vai olhar para outras questões. Então, a governança no setor público, ela é baseada em códigos de governança próprios, e aí a gente tem, depois eu posso até fazer separado esses links para vocês, tá? Mas aqui a gente tem um link que é do portal do TCU, que mostra para a gente os códigos de governança, um dos códigos de governança que é utilizado aqui no Brasil, que é o código do TCU, né? Mas fora o código do TCU, a gente tem ainda as recomendações da IFAC, né? Tem os códigos de organismos internacionais, então a OCDE, o FMI, tem os seus códigos de governança também para orientar, mas a gente está entendendo o quê? Que os códigos de governança, eles surgem mais como boas práticas do que como uma questão mais mandatória, tá? E aí, eu vou dar uma paradinha para a gente fazer uma discussão aí sobre isso, né? E vou fazer uma pergunta para vocês. Mas, aliás, antes de fazer a pergunta, deixa eu ver que tem um povo que escreveu umas coisas no chat, deixa eu ver se eu não perdi nada. Cara, sensacional sala de ferramenta. Oh, muito obrigado, viu, Rodolfo? Conheço bastante, quase um amigo já. Ah, o amigo do Matias, né, Lucas? Verdade. Te acompanhou muito tempo aí no seu artigo, né? Na sua monografia, na verdade.
A Helena, verdade, Rodolfo, também estou amando, muito bom aprender algo novo. Muito obrigada, viu, Helena? Curti muito esse... Ah, então, né? Tudo a ver com a aula de governança e sustentabilidade. Então, esse índice da Bolsa de Valores, né? Ó, até eu estou falando Bolsa de Valores. Esse índice da B3, ele é um índice bastante antigo, bastante utilizado, que no começo, as empresas não estavam nem aí, sabe? Estavam nem aí. Mas a partir do momento que você começou, que no mundo você começou a observar essas práticas, elas começaram a ganhar também no Brasil mais importância, e aí você foi observando isso dentro do mercado de investimentos aqui, mercado de capitais brasileiro. Vocês sabem que isso aí tem uma influência muito forte da Europa, né, gente? Muito forte da Europa. Eu não lembro se eu coloquei esse exemplo aí, mas se eu não coloquei, eu vou falar agora. Vocês sabem que até para produtos de defesa são os produtos utilizados pelas Forças Armadas, vai desde uma bala, de um colete, até um veículo, de um tanque de guerra, por exemplo, tudo isso é produto de defesa. Até para produtos de defesa, a União Europeia coloca as normas de governança ambiental e social na hora de fazer concepção de produto. Olha que bacana. A França, especificamente, ela tem, dentre os suas políticas, né, de estratégia de defesa nacional, é a que mais tem dispositivos para você fazer a regulação ambiental e social daquilo que é feito, por exemplo, nas Forças Armadas. Olha que bacana. Então, assim, tem muita influência, isso tudo tem muita influência aí da União Europeia, principalmente, né? São os grandes incentivadores. Mas, enfim, a pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte. Eu falei agora há pouco, né, que a gente tem a questão do público e do privado, né, e como que isso vai sendo entendido aí por nós, né, de alguma forma, e como que existe a complexidade aí dessa, digamos assim, governança, né. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quando a gente está pensando aí no gestor público, né, nos projetos públicos, na governança pública, o que vocês pensam sobre os instrumentos que são utilizados para se fazer governança, né? Para vocês, é a mesma coisa eu dizer assim, governança pública e governança do órgão público? É a mesma coisa? Governança pública é a mesma coisa que governança do órgão público? Para pensar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Opa, o pessoal tá pensando aí, ó. Nem no chat pintou uma respostinha ainda. Marília tá falando, é diferente. Vocês concordam com ela? É diferente, mas não sei explicar, Marília, tá? O Web tá falando que é a mesma coisa. O Gabriel tá falando, não é a mesma coisa. O Gabriel tá concordando aqui com a Marília. Mais alguém? Elbio, e sim, é a mesma. E Elbio, eu não entendi esse e sim agora aqui, viu? Ou é sim ou é sim, mas eu não entendi. É a mesma, você tá querendo dizer? Só me confirma isso. O Diego falando aqui que é diferente. Ah, tá, beleza, entendi, Elbio, é a mesma. Gente, essas gírias do Mato Grosso do Sul eu acho barato, até agora. Você sabe que esses dias que eu fui entender o que significa alas, vai fazer 2 anos que eu tô aqui e eu não tinha... O pessoal falando, alas? Caramba, o que é esse alas, né? Esses dias que eu fui entender, porque eu descobri, viu, Elbio, um trabalho, foi um projeto de uma escola estadual que produziu um dicionário sobre as gírias sul-mato-grossenses. Achei mó barato, aprendi um monte de coisa. Sobre isso, né? Tá me ouvindo, professor? Tô ouvindo. Eu sou, pela parte do meu pai, eu sou descendente de paraguaios, né? Meu avô é paraguaio. E a expressão ala puxa, ela pelo que eu entendo, ela vem do meu avô, que é paraguaio, mas eu percebo que os gaúchos também falam ala puxa, né?
Então, eu acredito que seja uma linguagem correntina, né? Na época que ainda o Uruguai não era anexado ao território do Brasil, e aí tinha hoje é uma gíria, mas tinha essa pronúncia, né, do ala puxa, né? Então, eu falo alas para não falar ala, né? Mas eu acredito, da minha origem, da minha família, que o alas vem de ala puxa, né? Que ala puxa é uma expressão de surpresa, né? É como se fosse nossa, né? Nossa Senhora, né? Que a gente fala, abreviou para nossa. E o alas, eu acredito que seja uma abreviação de ala puxa. Ou eita pega, né? Ou Eita pega. Vou falar rapidinho, uma expressão, rum. Tinha um médico, tem um médico, ele é vivo e ele mora em Aquidauana, ele é cubano. E um dia eu estava conversando com ele, ele falou para mim assim, vocês aqui no Brasil, quando querem falar sim, vocês falam rum. Eu disse para ele, rum. Sim. Eu estou vendo ali o Rodolfo falar não sei se é rum, né, mas de toda forma é isso. Agora o vote do Diego já está falando cacerense, né? Já ia falando cuiabano, vote. Viu? O que significa vote, Diego? Porque eu tô boiando aqui, não sei o que significa vote. Deve ser a mesma expressão, professora, de surpresa, alas, né? Nossa, né? Vote. Mas fala tem o sotaque, hein? Vote? Tem o sotaque aí, Diego. Fala aí, vote. Fala aí, Diego, por favor. O vote é tipo de surpresa meio que ruim, né? Vote, uma coisa que você não quer. Vote. Peraí, fala de novo como é que é? Não, eu queria ouvir como é que fala, se é vote. Tem a expressão do Diego, que é lá de Cáceres e Cuiabá, que é vote. Ai, e olha tem de só, Corumbá gente. também que fala. Corumbá fala vote. Olha só, né? Tem até ali na pronúncia mesmo, né? Você tem diferença. Olha que coisa. Agora que tá escrito aqui? Que é esse? Que é esse? Corumbá é esse, hein? Nossa, gente. Que é esse? Cuiabá também, que é esse? Esses negócios aqui não tinha no dicionário lá do projeto da escola. A gente pode mandar uma sugestão para eles incluírem aqui, né? Olha que interessante, né? Ainda bem, agora já diminui um pouco muito as minhas gírias de São Paulo, viu? Mas eu ainda não incorporei as de vocês ainda. Mas vamos lá, ó, tudo isso pro pessoal, né? Falou de gíria, um monte de postagem aqui no chat. Mas da pergunta que eu fiz mesmo. Ó, da pergunta que eu fiz aqui, o Rogério não falou, foi a Marília que falou que é diferente, o Elber falou que é igual, o Gabriel falou que é diferente, o Diego falou que é diferente, e aí emendamos na conversa das expressões aqui, né? E aí, vamos lá, gente, é diferente mesmo, é diferente. Vamos entender por que é diferente? Então, vamos voltar lá para a apresentação. Cadê? Aqui. Ok. Então, vamos lá. Então, vamos, assim, começar a entender pelo seguinte, né? Quando a gente for falar de governança, quando a gente está falando de governança e projeto público, eu estou entendendo, eu preciso entender primeiro qual que é o papel do Estado, né? Então, quais são esses papéis? Primeiro, o Estado deve estabelecer objetivos claros de ação, né? O Estado, ele deve avaliar desempenhos, e essa avaliação, ela deve ser tanto de forma individual como comparativa, porque a gente precisa ter aí medidas de desempenho mesmo que falem pela eficiência, tá? O Estado, ele deve se preocupar com melhoria contínua. O que significa se preocupar com melhoria contínua? Eu fiz um projeto, encerrei o projeto, fiz a entrega, tá bom, acabou, morreu. Não. Ao contrário. Fiz o projeto, teve a entrega, então tá, o que eu vou pensar em melhorar a partir disso, né? Então, a melhoria contínua, na verdade, é um ciclo, né? Você nunca tá ali conformado com aquilo que está acontecendo, ou com o resultado que tem. Sempre acha que pode melhorar. É filosofia de vida. Eu sou super adepta aí à filosofia. Outra coisa, é papel do Estado incentivar o bom desempenho e as boas práticas. Então, quando você identifica uma boa prática na gestão pública, você vai tentar, digamos assim, espalhá-la, né?
para outros órgãos. E ações de correção. É papel do Estado ir lá e corrigir o que está dando errado, né? Então, diante desses papéis, a gente vai pensar um pouquinho, então, o que significa governança pública e governança do setor público, tá? Essa é uma definição que é dada por uma autora, a Osborne, né, de 2012, e ela tem um livro muito bacana que, inclusive, vocês podem, se quiserem, baixar. Ele está em inglês, tá? Mas ele é um livro muito bacana que fala sobre governança na gestão pública e ela analisa o modelo australiano de governança. Muito, muito bacana, né? E aí, nesse livro, ela traz essa tabelinha aqui, tá? Essa tabela não, esse quadro que está aqui, né? Que mostra para a gente um pouco desses conceitos de governança. Então, vamos olhar isso aqui, como que é curioso, né? A gente tem os níveis de análise, o nível macro, meso e micro, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? No nível macro, a gente vai ter a governança pública, que o foco está na sociedade. No nível meso, a gente vai ter a governança do setor público, que é a governança aplicada dentro das instituições públicas. Então, aqui a gente está falando do governo. E a gente vai ter no nível micro a governança corporativa, que é a governança aplicada especificamente no órgão público. Por exemplo, naquele órgão público. Tá? Então, o que a gente consegue enxergar aqui? Que existem diferentes níveis de governança e cada um desses níveis, ele é direcionado para um público, digamos assim, distinto. Ou para um objeto, melhor dizendo. Um objeto, distinto. Então, a governança pública é direcionada para a sociedade, a governança do setor público é direcionada para o governo, e a governança corporativa é direcionada para o órgão público. Então, como que a gente pode entender isso? Que a governança pública é quando a gente está falando, por exemplo, de ética, de conformidade com a lei, com a questão da transparência das informações e a accountability, a responsabilização do gestor público pelas coisas que ele não está fazendo corretamente, a gente está falando de governança pública. Agora, quando a gente está falando de instrumentos para salvaguardar o alcance dos programas governamentais, aí a gente está falando de governança em organizações públicas. E aí a gente vai entender que essa governança em organizações públicas, ela tem várias dimensões. Ela tem a dimensão sociopolítica, ela tem a dimensão de política pública, a dimensão administrativa, a dimensão de contratos, a dimensão de rede, né? Então, a complexidade, né, ela mora muito aqui, né? De tantas, digamos assim, formas de você enxergar ou ter que monitorar o setor público, tá certo? Então, acho que essa é uma diferença que a gente tem que fazer aí, quando a gente, inclusive, pensa nos projetos públicos também, né? Porque o projeto público, ele, de alguma forma, ele vai estar prestando, ele vai estar sujeito à governança no nível macro, meso e micro. Porque ele vai ser tocado por um órgão público, né? Ele vai estar refletido em programas de governo, e ele vai ter impacto na sociedade. E aí, o que a gente tem aqui? Né? Nesse sentido de olhar, então, governança pública e governança de organizações públicas, a gente vai conseguir enxergar que a governança, ela pode ser feita a partir de digamos assim, de duas perspectivas distintas. A primeira perspectiva é você fazer governança por regra, e a segunda perspectiva é você fazer governança por princípio, que é diferente. Então, o que significa você fazer governança a partir de regra? Significa que você vai olhar o teu projeto, né, e você vai conduzir o teu projeto, monitorar o teu projeto e fazer a tua entrega de projeto baseado exclusivamente no que está escrito na lei e na regulação. É o que a gente chama de hard law, né? Então, é a lei pesada, rígida, estrito sensu.
Quando você está fazendo governança por princípios, a gente está partindo para um caminho que é o caminho da soft law. O que é essa soft law? Você vai você vai olhar o teu projeto, acompanhar o teu projeto, fazer as suas entregas, tudo isso com base em metas, em resultados, em indicadores e principalmente no propósito, que é o objetivo do projeto. Então, vejam a diferença que tem entre a gente fazer governança de uma forma e outra, tá? E aí, eu vou fazer a pergunta e vou pedir para vocês colocarem aí no chat a resposta do seguinte: vocês acreditam que aqui no Brasil a gente está mais para hard law ou soft law? A gente está fazendo governança mais para regras ou mais para princípios, ou ainda a gente está fazendo um bem bolado? Vou fazer, feita a pergunta, vocês coloquem a resposta aí no chat, que eu já vou retomar para olhar o que vocês responderem. Mas só vou dar seguimento aqui para a gente poder concluir um pouco dessa análise. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês a respeito. E aí, a gente tem, então, o que é considerado boas práticas da governança pública. E aí aqui tem, olha, dá para escolher aqui o que o cidadão vai querer fazer, né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma primeira prática, né, que é o board, que são, na verdade, os conselhos, as atividades e as decisões sempre colegiadas, né? Isso é extremamente útil quando a gente está falando aí de administração pública, inclusive é previsão legal. A gente tem a prática da auditoria. A auditoria, gente, é a popular prática da caça às bruxas, né? O pessoal conhece desse jeito. Quando você chega, você fala que está chegando a auditoria, é um tal de começar a arrumar as coisas, botar tudo em ordem, limpar, tirar a poeira dos negócios, né? Isso acontece na administração privada e na administração pública também, né? Tem muito essa ideia de que a auditoria, ela é punitiva. E, na verdade, não é. A auditoria, a função dela não tem nada a ver com punição, né? A função dela é você, de fato, ter monitoramento e servir de um instrumento de comunicação do andamento dos projetos. Ou, se for aplicado em outro contexto que não projeto, né? Outra boa prática, fazer planejamento estratégico. Então, essa é uma situação que está acontecendo no Brasil já há alguns anos, mas que, em comparação com outros países do mundo, adotamos isso de forma muito tardia, né? E o planejamento estratégico, ele é bacana por quê? Porque ele vai dizer para a gente objetivos e decisões, né? A gente vai ter metas, a gente vai ter resultados, a gente vai ter expectativas, e também vai mostrar para a gente quais foram as decisões que foram tomadas diante de um conjunto de situações. É a questão da seleção dos projetos que nós falamos anteriormente. Aí a gente tem uma outra boa prática que tá ligada aqui ao gerenciamento do risco, né? E aí, para isso, a gente tem até uma norma ISO, né, que o pessoal fala, né, norma ISO, mas é a ISO, né, 31000, que a última versão é a versão de 2018, né? Então, a gente tem um conjunto de requisitos para cumprir, para garantir que o órgão público, ele faça uma boa gestão do risco. E aí, a gente tem aqui esse link, tá? Que aí depois eu coloco separado, vocês podem acessar, vocês vão conseguir olhar essa norma para vocês estudarem um pouquinho, se desejarem. E também tem a COSO ERM, que é, na verdade, a gestão dos riscos, né, que a gente faz nos empreendimentos. E aí, nesse link aqui, que é lá da CGU, né, da Controladoria Geral da União, você vai encontrar a COSO ERM traduzida em versão portuguesa, que é muito legal. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. E aí a gente tem um mecanismo bastante interessante para fazer a governança de gestão de projetos. A questão da ética, né, boa prática ética, isso aqui está diretamente relacionado ao comportamento das pessoas, como que as pessoas reagem às situações. A questão do compliance, aqui o compliance assim, ele está muito relacionado com ética,
né? Está muito relacionado com ética. Mas o compliance, ele pode ser visto de duas formas. Ele pode ser visto tanto da perspectiva de ação, né, intencional do indivíduo, ou a ação que é via regras e regulações. Então, é o cara tendo que fazer aquilo porque está escrito na lei que ele tem que fazer aquilo, tá? A responsabilização, accountability, que é você fazer com que o responsável por aquele orçamento, ele seja responsabilizado, punido, caso aquele orçamento não se realize, né? Caso aqueles recursos não sejam aplicados dentro daquilo que foi previsto no PPA. Monitoramento, que é a questão dos indicadores, né? Fazer o acompanhamento dos indicadores. E outra prática muito, muito, muito importante dentro de governança de projetos públicos, que é a governança de TI, né? E aí a governança de TI tem a ver muito com a questão do governo eletrônico, né? Quanto que você consegue disponibilizar da infraestrutura de TI para você suportar ações do governo e fazer com que o governo ele fique mais eficiente também. Então, gente, essas práticas aqui, que elas são práticas altamente desejáveis na organização pública, mas que muitas vezes a gente não consegue observar, né, de uma forma mais detida aí em todas as instâncias, né, e muitas vezes dentro da mesma instância a gente não consegue observar isso em todos os níveis. Aí, deixa eu recuperar um pouco aqui da resposta que eu pedi para vocês, né, como que vocês entendem aí que a governança ocorre aqui no Brasil, se é pela hard law ou pela soft law. Aí a Marília está aqui, né, hard law, Lucas hard law, Rogério também hard law, né, regras, mal bolado, o que é mal bolado, Rodolfo? Faço nem ideia do que você quis dizer aqui, mas eu entendi que a resposta que eu pedi era regra. É porque você falou assim, talvez faz um bem bolado entre um e outro. Entendi agora. Na verdade, tem isso tudo. A gente sabe que dentro da administração tenta puxar para um lado, para o outro e tal, e no final... Bom, enfim, né? A gente vê que tem bastante problema nas administrações públicas aí. Verdade. Desculpa, esqueci que eu mesmo tinha falado bem bolado, agora que eu entendi o contexto. Obrigada. Mas aí você colocou aqui que é regra, né? Aí... Gabriel, hard law unrespected. Maravilha, viu, Gabriel? Muito obrigada. Rogério dizendo aqui, princípios é mais para os libertários, escola austríaca de economia, creio eu. Vou acabar de ler todos, aí eu faço um comentário sobre isso. Rodolfo, quando chega a auditoria, a gente fica igual... Não vou falar o que você escreveu aqui, mas vocês leram, né? Eu também não sei o que significa essa expressão, mas deve ser uma expressão regional, né? Mas não explica não, tá? Que eu já estou entendendo pelo contexto. A Marília dando risada aqui, né? Eu duvido, Marília, lá aí contigo não tem essas expressões do pessoal aqui também, né? Diego, regras com jeitinho brasileiro. Gente, esse negócio de jeitinho brasileiro, vocês ficam escrevendo uns negócios, vocês ficam me provocando, né? E assim, tem um livro fantástico da professora Betânia Tanuri, né, da PUC, que justamente a tese de doutorado dela foi sobre isso, ela falou sobre o jeitinho brasileiro, né? E tem um livro muito bacana dela que fala sobre isso, super recomendo a leitura. Vou ver se eu acho aqui a referência dele completa e ponho para vocês no chat. Já que o Diego trouxe isso, então... Não custa nada a gente fazer uma recomendação de leitura também, né? Marília, você abriu o teu microfone? Não, esse comentário do Rodolfo, eu me lembrei de uma piada que tem de auditoria, professora. Ai, misericórdia, hein? Bem rapidinho. De auditoria de banco, que também, assim, é mais tensa ainda, né? Aí, um cara chega no banco e fala assim, eu gostaria de falar com o gerente... Aí, com uma pasta na mão, né? Aí, chega a botar a pasta em cima, é uma piada bem comum, enfim, do ramo de auditoria. Aí, bota a pasta em cima da mesa do gerente, aí fala assim, isso é um assalto. Ele, graças a Deus, já pensava que era uma auditoria. Misericórdia, mas pior que é isso mesmo. Cara, pior que é isso
mesmo, gente. Vocês sabem que eu fui auditora de qualidade, nem sei quantos anos que eu fiz isso, sabe? Mas sabe a pessoa assim, olhar para você com ódio? Sabe tanto ódio no coração? Você chegava para fazer. Primeiro, né? Eles sabiam que ia ter auditoria. Quando sabia quem era o auditor, sabiam que é você, aí já começa aquela corrente de ódio. Você sente energia pesada ali em volta, né? Quando você chega para a auditoria, nossa, dá até uma coisa. Mas eu acho que é muito isso, né? Então, mas eu acho que também tem a ver com o comportamento brasileiro, talvez, de enxergar a auditoria dessa forma, como uma punição, né? Como de fato não é. Não serve para isso, não é para isso, né? Mas as pessoas acabam enxergando aí dessa forma. Bom, mas olha só, eu tô entendendo. Esqueci de fazer o comentário que eu ia fazer aqui da Escola Austríaca de Economia. Então, né, o Rogério, aí é isso, né? Escola Austríaca de Economia, de fato, é a ideia aí mesmo do liberalismo, né, que é trazida, e influenciou, assim, demais, né, tudo que a gente vê aí no mundo. Quando a gente fala, por exemplo, de inovação, né, tem um pezão enorme lá na Escola Austríaca de Economia, no Schumpeter ou Schumpeter, dependendo aí de quem está falando, né, mas tem um pezão enorme aí nisso tudo que a gente está colocando, né. Agora sim, ó, vamos parar para pensar um pouco, né, quando a gente olha para os nossos documentos maiores aqui do Brasil, e a gente lê lá, princípios da administração pública, né, tô jogando aqui a conversa para vocês refletirem. Princípios da administração pública. Impessoalidade, né, por exemplo. Como que fica isso, hein? Como que fica essa coisa de hard law e soft law? Porque é isso, né? Inclusive, a gente coloca isso no nosso discurso de servidor público, por exemplo, né? Olha, eu sou servidor público, eu tenho um código aí de conduta, e esse código ele é pautado pelos princípios da administração pública. E aí? Como é que fica? Ó, todo mundo aquele cri-cri-cri, né? Todo mundo pensando. Vocês sabem, cadê a Carla? Carla tá aí? Não vou falar que ela é advogada porque ela vai me xingar, né? Bacharel em Direito, né, Carla? A Carla não tá, gente. Acho que ela saiu. Mas eu ia pedir para ela uma participação dela aqui, mas ela não tá, vou falar assim mesmo. O direito brasileiro, né? Todo o direito brasileiro, ele é muito, muito, muito influenciado pelo direito francês e pelo direito alemão, né? Tem muito ali do direito francês e direito alemão aí nessa história. Então, por aí a gente já tem aí uma dica aí, né? O que é isso aqui, gente? Tá todo mundo dando risada, O Lucas tá até, ó, Virgem Maria ali. O que é isso? Limpe. Aí, Lucas, citou os princípios aí da administração pública, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí, gente? Como é que fica o negócio, então? Nós aqui no Brasil somos mais hard law ou soft law? A gente se orienta mais pela lei ou a gente se orienta mais por princípios? Ou de repente, a nossa lei, ela foi construída através de princípios, mas no fundo, a gente assume uma postura de fato legalista. Leis, né, Bruno? Leis. Isso aí, gente, vai para uma discussão que eu até acredito que o professor Juliano vai ter com vocês aí na disciplina dele, que é uma discussão aí que envolve, por exemplo, questões de Estado democrático de direito, né, como que isso vai se posicionando, né, apesar da Constituição brasileira e de quase toda a legislação brasileira, ela ter muito pé em direito, no direito de países aí da União Europeia, né, eu acho que a gente tem algumas características que são bastante marcantes aí, quando a gente fala
de Estado Democrático de Direito, como que as pessoas entendem isso e como que isso vai se construindo através dos órgãos públicos, né? E o Gabriel falou assim, ó, tudo depende da ótica, né? É um pouco disso, né? Porque a gente tem, vocês observem, por exemplo, aí as decisões que são tomadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, para a gente ver como que você tem orientações diferentes, né? Você tem orientações que são, e decisões que são tomadas mais de forma legalista, outras mais de formas garantistas, e isso passa, né, um pouco por essa questão aí. A Marília falando aqui, acho que a gente não credibiliza os princípios. Eu acho que não também, eu concordo contigo. E o cliente pergunta, quanto é 2 mais 2? O advogado responde, Gabriel, hoje é o dia dos engraçadinhos, hein? Misericórdia, ó. Mas eu entendi o que você quis dizer, assim, no sentido de que a gente está falando aí depende, assim, da forma com que a gente vê, né? Então, assim, a gente usa princípios para construir o nosso arcabouço legal, mas, no final das contas, o que vale é o que está no arcabouço legal, ou seja, se a Constituição diz isso, se a lei diz isso, se o regulamento diz isso, se a regulação diz isso, é mais ou menos nesse sentido que a gente vai agir aqui no Brasil, né? Pelo menos é isso que eu estou entendendo do que vocês estão falando. E aí, é uma questão, digamos assim, para discussão mesmo, não estou querendo uma resposta, e eu não tenho uma resposta para dar para vocês. Eu não tenho uma resposta. É uma questão para discussão, né? Que passa por todas essas questões aí que a gente comentou. Marília, você abriu sua câmera, não sei se você queria falar de colocar alguma situação. Não? Então tá. Então, olha, vamos voltar agora para o compartilhamento da tela, que eu quero encerrar mostrando um negocinho para vocês, e que tem a ver, inclusive, com a atividade para a gente realizar, tá bom? Cadê? Tá aqui, compartilhar a tela. Vamos lá. Eu estava mostrei para vocês as boas práticas, né? E aí, eu queria mostrar para vocês duas situações, que eu acho que alguns de vocês até conhecem, né? Essa primeira situação aqui é uma iniciativa, né, que nós tivemos aí no governo federal, que é o Prêmio Mérito Brasil de Governança e Gestão Pública, né? Então, só foi assim triste porque esse prêmio aconteceu uma única vez, foi em 2016, depois a gente não teve mais, né? E aí, nessa oportunidade, estes órgãos públicos, vamos dizer assim, estes órgãos públicos, eles foram aqueles reconhecidos dentro da premiação. Então, a gente teve aqui, ó, o Departamento de Engenharia e Construção do Exército, o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, o Banco Central, o Ministério da Educação, a Caixa Econômica Federal. Ministério da Educação e Caixa Econômica Federal foram premiados pelo melhor planejamento estratégico. Olha só. E os municípios, aí um município em cada região do país, né? Então, a gente teve Araguaína, no Tocantins, olha aí, Fortaleza, tá vendo, ó? Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, São José do Rio Preto, São Paulo, e Araranguá, em Santa Catarina. Né? Então, é uma forma que a administração pública encontrou, em algum momento, de valorizar, né, as boas práticas de governança que são realizadas pelos órgãos públicos. E aí, uma outra prática que eu gostaria de trazer para vocês é a prática do IgG, né? O IgG é uma medida, né, que foi criada aí pelo Tribunal de Contas da União para mostrar como que está a governança pública nas instituições aqui do Brasil. Né? E aí eu trago para vocês o exemplo da UFMS. O último que foi feito, tá, foi 2018. A gente não tem o dado de 2019, muito menos o de 2020 ainda. Mas esse mapa aqui, esse gráfico de radar, ele mostra para a gente como que a UFMS está posicionada em relação ao perfil de governança, tá? Então, o que a gente tem aqui? Esse azulzinho, né, que tá aqui em volta, é o posicionamento da UFMS.
Aí a gente tem o rosinha, que mostra para a gente o posicionamento de outras instituições de ensino. O marronzinho, laranja, sei lá, uma cor meio ocre, sabe, essas coisas assim, né? Ele tem aqui o posicionamento do Execipec, que é um comparativo que eles fazem entre setores, e a gente tem no verdinho, azulzinho mais claro aqui, enfim, o comparativo em relação a todos os setores que foram avaliados no IgG. Então, quanto maior também, né, a área ocupada aqui pelos pontos que são ligados, maior é o perfil de governança da instituição que foi avaliada. No caso aqui, o da UFMS está beirando aqui, né, deu uma capengada aqui, né, esse 2-1-1-1 significa um dos drivers aí que eles utilizam para fazer a contabilização desse perfil, tá? Então, deu uma derrapada aqui nesse 21-11, né, e também nesse 21-12, mas nos outros quesitos está bem posicionado. Essa informação vocês conseguem enxergar nesse link, tá? Que ele vai direcionar direto aí para cada uma das devolutivas de cada uma das instituições que participaram do Índice de Governança e Gestão, tá? E aí, é legal, assim, eu mostrei isso aqui para vocês, para a gente ter um pouco, assim, de noção de que existem iniciativas, né, de gestão de governança que o governo está tocando, né, que o governo federal e outros níveis estão tocando, e que são extremamente benéficos para a administração pública em si, né? Então, na medida em que nós somos mais transparentes, né, nós demonstramos as nossas atividades, isso só pode fazer bem para a sociedade, não é? Não é uma preocupação aí que, digamos assim, os gestores públicos que andam de acordo com aquilo que tem que ser feito, tem que ter. E quando a gente fala de gerenciamento de projetos, é extremamente importante usar esses recursos, essas ferramentas que a gente citou, essas boas práticas que a gente citou, porque tem o recurso público, tem o dinheiro que está envolvido lá. Então, nós seremos cobrados pelo resultado dele, não tem jeito, né? Então, o máximo que vocês puderem, né, usar de boas práticas, ou seja, quanto mais a gente puder trabalhar com decisão colegiada, com auditoria, com planejamento estratégico, com gerenciamento do risco, com essas questões aí relacionadas ao comportamento das pessoas, ética, compliance, responsabilização e governo eletrônico, nossa, quanto mais você puder fazer isso, melhor vai ser para você também apontar os resultados do seu projeto lá na frente, porque tenha certeza, não vai ter como fugir disso em nenhum momento, tá? Bom, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha planejado falar para vocês hoje, né? Eu sei que vocês já tiveram aula de governança aí com a professora Yasmin, né? E eu acredito que algumas coisas que a gente falou aqui, ela já tem até falado para vocês, né? Mas o enfoque que foi dado aqui, eu acredito também que seja um enfoque diferenciado, porque a gente está falando especificamente da governança no setor público e voltada para o gerenciamento de projetos, tá? Então, a ideia era mesmo a gente fazer essa reflexão e pensar, né, a partir do que nós colocamos aqui, como que a gente consegue organizar essas questões todas que foram colocadas. E aí, já vou aproveitar o momento, né, antes da gente abrir aqui para discussão e encerrar a gravação da aula, abrir aí para vocês, para explicar um pouco da atividade, porque eu vou colocá-la, assim que a gente terminar aqui, eu vou colocá-la lá no nosso Classroom, né, atividade que é para ser feita, que é sobre isso que a gente conversou um pouco hoje, né. E estou abrindo aqui só para eu poder comentar com vocês. Mas o que é para ser feito? Vocês vão olhar aquele último slide que eu mostrei, que está ali do resultado da UFMS, né, lá no site do TCU, eu estou pedindo para vocês entrarem lá no site do TCU, escolherem dentro de um segmento, tem vários segmentos lá, escolherem dentro de um segmento
2 organizações para vocês avaliarem os níveis de governança dela, de acordo com o IGG. Lembrando, né, que trata-se aí de uma mensuração que ela, tem os números ali, mas ela é uma mensuração qualitativa, é sobre percepções, tá bom? E acontece de forma voluntária. Então, pedindo para vocês acessarem lá esse link, e aí vocês analisarem e compararem, dizerem para mim qual dessas 2 organizações que vocês analisaram tem o melhor índice ou maior índice de governança de gestão, tá bom? Essa é a atividade que a gente tem para fazer, que eu vou colocar para vocês lá no Classroom, assim que a gente terminar aqui. Pessoal, vou encerrar aqui a gravação da aula, e aí a gente abre aí para discussão, né?